Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você, em você e com todos os teus familiares. Meu amado, minha amada, eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho, pela compreensão, pela inscrição no canal. Agradecer a todos vocês. Compartilhou esses vídeos, deixou seu like e, acima de tudo, assistiu o vídeo até o final. Deus abençoe você. Deus derrame ricas bênçãos sobre você e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, tenha misericórdia de você e, acima de tudo, Ele levante a luz do seu rosto, cure você e te dê paz. Ore, cante. Neste altar de adoração, estou, Senhor, diante de Ti, me esvazio de mim mesmo, para dar lugar à Tua presença. Já posso até sentir a essência que vem de Ti. Vem, transborda este lugar com a chuva de poder. Eu quero mergulhar em Teus rios de amor. Recebo a Tua unção, aceito a condição de ser moldado só por Tuas mãos, Senhor. Toma, Senhor, toda imperfeição e transforma para a Tua glória, Deus. Toma toda imperfeição, transforma num vaso perfeito. Faz em mim uma revolução, trocando o velho por novo, que eu possa me tornar o mais sincero adorador. Vem, transborda este lugar com a chuva de poder. Eu quero mergulhar em Teus rios de amor. Recebo a Tua unção, aceito a condição de ser moldado só por Tuas mãos, Senhor. Te amo, te adoro, te adoramos e te exaltamos, Senhor. Te exalto, Senhor. Te amo, te adoro, te louvo. Eu te exalto, Senhor. Te amo, te adoro, te louvo. Eu te exalto, Senhor. Te amo, te adoro, te louvo. Eu te exalto, meu Senhor. Aleluia ao Teu nome, ó Deus. Não somos dignos, não somos merecedores, mas desejamos ter o Teu poder hoje. Vem, transborda este lugar com o Teu Santo Espírito. Essa é a nossa oração, Senhor.
deste lugar, com a chuva de poder, eu quero mergulhar em teus rios de amor. Receba a tua unção, Aceitamos ser moldados por ti, de ser moldado só por tuas mãos, Senhor. Transforma este lugar com chuva de poder. Eu quero mergulhar em teus rios de amor. Receba a tua unção, aceito a condição de ser moldado só por tuas mãos, Senhor. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu bom Pai, Senhor e Criador dos céus e da terra. Eis-me aqui, Pai, diante de Ti. Eis-nos aqui diante de Ti. E queremos Te agradecer porque Tu és Deus. Tu és onipotente. Tu podes todas as coisas. Tu podes, inclusive, agora sondar o nosso coração. Sondar o coração do Renivaldo e de cada pessoa que está assistindo essa mensagem. E tirar de nós, ó Deus, tudo aquilo que atrapalha o nosso relacionamento contigo. Tudo aquilo que nos afasta de Ti. Tudo aquilo que se torna uma prioridade, um Deus em nossa vida, que o Senhor tem poder para perdoar a gente, para curar a gente, para salvar a gente. Um dia um jovem chegou perto de Jesus Cristo, ele estava cercado, cheio de lepras, carcomido pela doença, e ele disse para Jesus Cristo: se Tu quiseres, Tu podes me curar, Tu podes me purificar. Então, Senhor, hoje nós dizemos para o Senhor: Tu podes todas as coisas, Tu podes fazer um milagre em nossa vida, Tu podes nos libertar de nós mesmos e de todos os nossos pecados acariciados. Senhor, Tu és onisciente, Tu conheces todas as coisas, Tu sondas o nosso coração e a nossa mente. Então, Senhor, sonde a cada um de nós, para que na nossa vida também a gente aprenda a conhecer e a servir ao Senhor. Se a salvação é conhecer o Senhor, então ajude-nos a conhecê-lo mais. Continue brilhando em nossa vida, Pai. Seja a luz, seja uma lâmpada em nosso coração, em nossa vida, guiando-nos no caminho da verdade, na obediência, na entrega, na dedicação e consagração ao Senhor. Precisamos de Ti em nossas lutas diárias, precisamos do Senhor para que possamos permanecer em Jesus Cristo. Precisamos da Tua bênção, a bênção do Espírito Santo. Precisamos dele agindo em nós e morando em nós, trabalhando em nós e por nós e através de nós, para que este mundo seja iluminado com a glória da Tua presença, com a glória do Teu Evangelho, com a glória da Tua verdade, com o poder do Evangelho em nossa vida. Ajude-nos a manifestar e a refletir o caráter de Jesus Cristo. Precisamos de um milagre também em nossos relacionamentos, Pai. Derrame a Tua bênção nesta casa que assiste essa mensagem. Derrama a Tua bênção na vida desta pessoa que assiste essa mensagem. Que o Senhor hoje derrame uma bênção especial em todos aqueles e na vida de todos aqueles que estão assistindo essa mensagem. E que o Senhor fale conosco agora ao estudarmos a Tua palavra. O assunto é delicado, precisamos de compreensão, precisamos de sabedoria, precisamos, acima de tudo, da unção do Espírito Santo para entendermos, compreendermos e colocarmos em prática. Dá-nos a Tua bênção, o Teu cuidado e a Tua proteção. O adoramos agradecidos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Agora abra a sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 16, 17 e 18. Leia comigo. Diz assim no verso 16: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele mesmo disse: andarei e habitarei entre eles, eu serei o seu Deus, eles serão meu povo. Retirai-vos do meio deles, diz o Senhor. Separai-vos, não toquem em coisas impuras, e eu receberei vocês. Vocês serão para mim filhos, e eu serei para vocês pai, diz o Senhor Deus
Todo-Poderoso. Observe que a palavra aqui é receber. A palavra principal desse texto aqui é receber. E eu quero conversar um pouquinho, lógico que eu vou contextualizar todo o texto aqui que a gente leu. A gente precisa compreender bem esse texto, mas a palavra aqui é receber. E Deus disse que Ele quer habitar na gente, Ele quer andar com a gente, Ele quer ser o nosso Deus, né? O verso 16 diz, né? Porque que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque Ele diz, habitarei entre vocês, andarei entre vocês, eu serei o teu Deus e você será o meu filho, né? Você será meu povo, vocês serão meu povo. Aqui ele usa o coletivo povo, né? E aqui e embaixo ele diz, eu adotarei vocês, eu serei pai de vocês e vocês serão meus filhos. Mas a questão é receber. Então, para Deus receber a gente, para Deus andar no meio da gente, para Deus habitar em nós e habitar conosco, o Paulo então vai dizer que a gente precisa desenvolver algumas atitudes ou praticar algumas ações a fim de que Deus habite conosco, ande conosco, seja o nosso Deus e seja o nosso Pai, e a gente seja filho de Deus, então e Ele receba a gente. Então, para Deus nos receber, eu preciso desenvolver algumas atitudes. E a primeira delas, Paulo vai dizer aí que a primeira atitude do cristão é lembrar, é decidir, é escolher Deus como uma casa, como um santuário. Diz o verso 16. Diz, né? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Então veja, Paulo está fazendo um desafio, uma pergunta séria aqui. E como a gente viu na mensagem anterior, essa questão do jugo desigual é terrível, porque ele usa a expressão aqui, ligação, né? Conexão. Você vai se ligar a alguém que não tem os mesmos princípios que você. Mas Paulo diz assim, que ligação pode haver entre o santuário de Deus e os ídolos? Essa palavra, os ídolos aqui, Paulo vai falar sobre a questão de você, sendo um santuário de Deus, viver na prática da idolatria. Cristãos idólatras. Eu falei isso na nossa jornada de 2021, né? Cristãos mundanos, né? Então a gente, às vezes, sem querer, ou às vezes até propositalmente, desenvolvemos comportamentos que, na verdade, ferem o nosso relacionamento com Deus. E uma das questões mais sérias aqui do texto é justamente essa, porque o verso 16 diz que Deus deseja fazer do meu corpo um santuário para que ele possa andar comigo e viver em mim. Então eu tenho que fugir da idolatria. Eu tenho que me abster. Eu tenho que afastar de mim toda a idolatria. Isso é um assunto muito sério, porque Paulo faz a pergunta, que ligação pode haver entre o santuário de Deus, que é você, que sou eu, que somos nós, e os ídolos? E quando a gente fala em ídolo, hoje muita gente diz assim, mas eu não adoro ídolos. Eu diria para você, tome cuidado para você dizer que não adora ídolo. Porque hoje é fácil e é comum, nunca diga que é normal, tá? Mas é fácil e é comum a prática da idolatria.
Quando você, por exemplo, diz, eu adoro isso. Cuidado, porque quando você diz a palavra adorar, tem que ver com respeito, reverência, tem que ver com entrega, dedicação, tem que ver com prioridades. Então um ídolo hoje é muito fácil de você edificar um ídolo, construir um ídolo. Basta você priorizar alguma coisa. Eu li numa meditação recente, se eu não estou enganado foi antes de ontem, sábado, né? E a meditação falava justamente sobre idolatria. Então quando você, por exemplo, escolhe o dinheiro, prioriza o dinheiro, então o dinheiro passa a ser tudo na sua vida, então você vive para o dinheiro. Então isso é idolatria. Quando você tem uma namorada, um namorado, e você prioriza ele, ou prioriza a ela, acima do seu relacionamento com Deus, isso é idolatria. Quando você prioriza um trabalho a ponto de transgredir o mandamento, que diz que você deve trabalhar 6 dias e um dia separar para Deus, quando você prioriza demais o seu trabalho a ponto de transgredir a lei de Deus, então isso é idolatria. Isso é um ídolo que você está construindo em seu coração, porque ele vai ocupar sempre o primeiro lugar em seu coração. Ele vai ser a prioridade. E tudo aquilo que é prioridade na vida do Renivaldo é um ídolo. Seja a esposa, seja filho, seja trabalho, seja relacionamentos, seja dinheiro, seja moda, seja vaidade, seja pinturas, seja roupa, seja o que for, que ocupe o lugar mais importante do teu coração, isso é um ídolo. E hoje nós estamos vivendo na época da idolatria, porque nós adoramos música, nós adoramos cantores, nós adoramos artistas, nós adoramos pinturas, nós adoramos roupas, nós adoramos trabalho, nós vivemos para esse tipo de adoração. E Paulo diz assim, que ligação pode haver entre um santuário de Deus e a idolatria? Um dia, Israel, que é Jacó, né? Jacó estava voltando do seu encontro com Deus no Jaboque, e aí Deus pediu para ele, Gênesis capítulo 34, Deus pediu para ele subir a Betel, e em Betel ele deveria consagrar e fazer uma aliança com Deus, ou renovar a sua aliança com Deus. E aí Jacó contou para sua família, nós estamos indo para Betel. A palavra Betel significa casa de Deus e porta do céu. E aí no capítulo 34, Jacó tem uma tristeza muito grande no capítulo 34, porque Diná, filha única de Jacó, resolveu ir numa festinha dos siquemitas, dos cananitas ali que moravam perto deles. E lá ela teve a triste experiência de um ato sexual forçado com um rapaz que dizia estar apaixonado por ela, mas assim mesmo a estuprou. Mas aí Deus vai falar com Jacó no capítulo 35, né? E aí Deus manda ele subir para Betel. Verso 35, versículo 1. Levanta-te, sobe a Betel e habitarás ali. Ali você vai construir um altar ao Deus que te apareceu quando você fugia da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó a toda a sua família e a todos os que estavam com ele, lancem fora os deuses. Opa, a família de Jacó era idólatra? Pior que era. A esposa de Jacó, a Raquel roubou os ídolos do pai Labão. E naquela época, os pais de Abraão também eram idólatras, praticavam idolatria. Por isso Deus disse para Abraão, sai da tua casa, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus estava chamando Abraão para se retirar do meio da idolatria, para viver um relacionamento especial com Deus. E hoje Deus está chamando a mim e a você para fugir, para se separar da idolatria, porque Ele nos escolheu para sermos templo, morada de Deus, santuário de Deus. Diz o verso 16, mas aí diz
Jacó disse à sua família: lancem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, purifiquem-se e mudem as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel, e farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham com elas, que tinham em mãos, as argolas que pendiam das suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo de uma árvore ali em Siquém. Veja que aqui elas entregam não apenas os nichos, as pequenas estatuetas feitas de madeira, de metal ou de barro, elas entregam também os adereços, os atavios. E fica hoje os cristãos dizendo que usar joias não é idolatria. Jacó, ao consagrar a sua casa, disse: lancem fora os deuses estrangeiros que está no meio de vocês. E as pinturas, as joias faziam parte da idolatria das famílias de Jacó, da esposa querida de Jacó. Então, meu irmão, minha irmã, Paulo está dizendo que Deus quer receber você como filho, como uma filha. E para Deus receber você, você tem que escolher ser o santuário de Deus. E o santuário de Deus é puro. O santuário de Deus, aqui Jacó diz para a sua família: lavem-se, purifiquem-se. Verso 3, né? 35, verso 3. E diz assim, verso 2. Lancem fora os deuses estrangeiros que há no meio do Senhor, purifiquem-se e mudem as vossas vestes. Infelizmente, as vestes do cristão hoje tem pouca diferença de quem não é cristão, do incrédulo. Paulo está falando para a gente ser recebido por Deus. E eu quero fazer já um apelo para todos nós, porque isso aqui é relevante demais para a gente. Você quer ser um santuário de Deus? Você quer Deus habitando em você? Você quer Deus andando com você? Jacó, suba para Betel, consagre a sua casa, leve a sua família para Betel e construa um altar. Deus está chamando a mim e a você para edificar um altar para a glória de Deus. E o altar precisa estar livre, purificado da idolatria. Então Deus pede para a gente mudar as nossas roupas, para a gente se purificar da idolatria. Deus quer receber você como filho. Está você disposta a ser um santuário de Deus, para ser uma morada de Deus? Para Ele receber você, você tem que escolher dedicar a sua vida, o seu corpo, para ser morada de Deus, para Deus morar em você, para Deus andar com você. Jacó, sai daí. Vá para Betel. E eu quero consagrar você. Aí, nós voltamos para o texto, porque a primeira e mais importante de todas as ações que eu preciso fazer para ser recebido por Deus, para Ele me aceitar, para Ele me abençoar, para Ele me curar, é eu escolher ser de Deus, ser propriedade de Deus e ser prioridade de Deus, ou fazer de Deus a minha prioridade. A segunda palavra importante desse texto aí, meu irmão, minha irmã, Paulo vai dizer assim, olha, diz o texto, retirem-se do meio deles. Como pode agora Paulo dizer para a gente sair do mundo? Eu não vou gastar muito tempo aqui, mas eu quero deixar uma coisa bem clara para a gente aqui. Paulo jamais pediu para os coríntios sair da sua cidade, sair da sua casa, sair da sua rua, sair do seu bairro e morar na montanha, se enclausurar, se isolar da sociedade, porque não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que o povo
idólatra, o povo de maus costumes, o povo de princípios equivocados, não deveria fazer parte da minha vida. Retirar-se aqui é você deixar de seguir o que todo mundo está seguindo. Deixar de fazer o que todo mundo está fazendo. Deixar de comer o que todo mundo está comendo. Deixar de beber o que todo mundo está bebendo. É isso que Paulo está dizendo aqui. A palavra retirar-se aqui, tanto é que lá em Apocalipse, leia comigo Apocalipse 18, versículo 4, Deus faz o mesmo convite para todas as pessoas dele que está vivendo na Babilônia. A Babilônia mística, aqui não é Babilônia literal, não. A Babilônia literal foi destruída por volta do ano 450, né, antes de Cristo, e ela nunca se ergueu mais. Mas em Apocalipse 18, versículo 4, Deus está falando da Babilônia mística. E olha o que ele diz para o seu povo que está na Babilônia. O povo de Deus, escolhido por Deus, salvo por Deus, amado por Deus. Na Babilônia, ele diz, ele tem um convite: retirai-vos do meio dela. Portanto, Deus não está pedindo para você sair. Hoje, infelizmente, tem muitos cristãos aí vendendo tudo e indo morar na roça, achando que ficar na cidade é um prenúncio para você pecar, para você se desviar de Deus. Deus jamais vai pedir de todos nós esse desafio. De deixar tudo aqui, deixar emprego, casa, família, esposa, filhos, juntar tudo e morar no mato, lá passando dificuldade, privações e dificuldades que às vezes você não precisaria. Porque Deus sempre vai ter gente para testemunhar em todos os lugares. E se Deus chamou você para estar numa cidade, Deus quer que você seja uma bênção na cidade. Se você é do interior, Deus quer que você seja uma bênção onde você está. Não é isso que o texto está dizendo, você se retirar, se enclausurar, se isolar do mundo para você ser santo, para você ser perfeito, para você ser purificado. Isso não existe. A purificação deve ocorrer onde você está. Porque a purificação tem que ver com a nossa mente, com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, com nossos relacionamentos. Eu não vou me misturar. Eu até já citei, não sei se eu já citei, mas eu li uma meditação recente, uma meditação jovem, né? Dizia falava de um rio, e esse rio ele cortava um trecho muito grande. E esse rio passa por 2 lagos, passa por montanhas, e ele recebe água de outros rios até desaguar no mar. O interessante é que todos os pescadores que pescam nesse rio dizem, são unânimes em dizer que as águas do rio não se misturam com as águas do lago ou as águas dos outros rios. Ele consegue manter a pureza das suas próprias águas, embora atravesse em outras águas. O rio Solimões e o rio Negro no Pará e na Amazônia, eles percorrem cerca de 1000 quilômetros, um ao lado do outro, sem se misturar. É isso que Deus está dizendo para nós. Estamos vivendo num mundo. Jesus Cristo disse, João 17, a partir do versículo 15, veja o que Jesus Cristo disse. Eles não são do mundo, como eu também do mundo não sou. Mas ele diz assim, não peço a Deus que os tire do mundo. A oração de Jesus Cristo não é para que você deixe as cidades, não é para que você deixe a sua rua, não é para que você deixe o seu bairro, não é para que você deixe o seu interior. O interessante aqui é que a palavra retirar-se é para que você não se misture com os costumes, com as tradições, com as filosofias deste mundo. É totalmente diferente. Deus quer que você seja diferente e viva de modo diferente. Isso é se retirar. Quando o mundo festeja um ídolo, você não está lá junto com ele. Você se retira. Quando sua família faz uma festa a um ídolo pagão, você se retira.
Abraão, Deus disse, saia do meio deles. Abraão foi convidado a sair do meio da sua família idólatra. Mas Paulo vai falar de uma outra palavra, além de se retirar, ele fala se separar. E aqui eu tenho que voltar na mensagem anterior, porque a palavra separar aqui, meu irmão, é cortar laços mesmo. Não tem outra questão aqui. É cortar laços. Porque o verso 16 começa com essa questão de ligação. A criança, quando nasce, ela está ligada à mãe pelo cordão umbilical. Mas se essa criança quer viver, se ela quer ser independente, se ela quer crescer, se ela quer andar, se ela quer falar, ela precisa cortar o cordão umbilical. É a primeira coisa que torna a criança independente da mãe, é o corte do cordão umbilical. Lógico que ela vai depender da mãe em todos os aspectos. Em todos os aspectos da vida dela, ela vai depender da mãe. Mas ela tem que começar a falar, ela tem que começar a comer, ela tem que começar a engatinhar, vai começar a nascer os dentes, a criança começa a se desenvolver. E Paulo está dizendo aqui, retire-se do meio deles. Jacó, saia de Betel, terra da idolatria, e vá para... Saia de Siquém, vá para Betel. Casa de Deus, porta do céu. Ao falar disso, Paulo usa o texto de Êxodo, capítulo 25, versículo 8, quando Deus chama Israel para fazer uma aliança com Israel. A primeira coisa que Deus pede deles, olha, Deus pediu duas coisas, capítulo 25, versículo 8. Façam um santuário para que eu ande no meio de vocês. Paulo está falando aqui que Deus quer morar conosco. Deus quer andar conosco. Deus quer abençoar a gente. Como que Deus pode abençoar a gente se a gente se mantém ligado ao pecado? Então corte os laços, meu irmão. Corte os laços. Aqui Jesus Cristo foi bem radical com relação a isso. Mateus capítulo 6, ele diz, se teu olho te faz pecar, arranque. Se tua mão te faz pecar, arranque, corte-a. Se teu pé te faz pecar, corte-o. É radical? É tremendamente radical? Com certeza. E Paulo só está dizendo, separe-se. É cortar laços. Separar aqui é cortar laços. Se você espera que Deus te receba como filho, se você espera que Deus receba você como filha, você precisa se retirar dos costumes deste mundo. Você precisa se separar. E Deus não está pedindo para você ir para o mato, não. Deus não está pedindo para você se isolar, não. Deus está pedindo para você ser diferente. Para você não ter ligação nenhuma com o pecado. Que o pecado não vai escravizar você. Leia Romanos comigo. Romanos capítulo 8. Ou capítulo 6, desculpe. Romanos capítulo 6, versículo 13 e 14. Está escrito assim, ó. Não ofereça a cada um o corpo de vocês ao pecado. Isso é ligação. E Paulo está falando essa questão de separação aqui, ligação, tem que ver também com sexo, viu? Muita gente acha ruim, mas a Bíblia é muito clara. Deixe o homem pai e mãe, se una à sua mulher e serão os dois uma só carne. Sexo fora do casamento é pecado. É transgressão da lei de Deus. É fornicação. E Paulo diz em Efésios capítulo 4, ele fala 3 vezes que a fornicação é um problema para a sua vida espiritual, para o seu crescimento espiritual, para o seu relacionamento com Deus. Receba você? Então separe-se da prostituição, da promiscuidade. Separe-se do pecado em todas as suas formas. É separação mesmo, é você cortar laços. Não tem jeito. E a terceira palavra aí é pior ainda, né? É mais radical ainda a terceira palavra. Veja, a terceira palavra, a quarta palavra no caso, né? Nós temos que ter 4 atitudes.
primeira atitude é escolher ser templo de Deus. A segunda é me retirar de todo lugar que me leva a separar-me de Deus, a desobedecer a Deus, a transgredir a lei de Deus. Terceira palavra é separar, é desligar a si mesmo. Você precisa cortar laços com tudo aquilo que fere o seu relacionamento com Deus, com tudo aquilo que leva você a se divorciar de Deus, tudo aquilo que leva Deus a ser teu inimigo. Tiago capítulo 4, versículo 4. Versículo 1, é 4 mesmo. Diz que se você se torna amigo do mundo, então você se torna inimigo de Deus. Então eu tenho que me separar de tudo. Pessoas, aqui são pessoas. Coisas. Eu preciso me separar. Eu preciso afastar de mim, separar da minha vida tudo aquilo que me separa de Deus. E a última palavra aí é: não toque em nada imundo. Aí muitos cristãos dizem que lá no Velho Testamento, né, Deus pediu aos filhos de Israel que não tocassem e não comessem nada imundo. Ah, mas isso está lá no Velho Testamento: não comer carne de porco, não comer peixe de pele, não comer nenhum inseto da água, caranguejo, siri, tudo que é inseto que enxameia as águas, Deus disse que não era alimento, para você não tocar, para você não comer. Levítico capítulo 11. Paulo está se referindo diretamente a Levítico capítulo 11. Eu não vou ler o capítulo, você pode marcar na sua Bíblia, fazer uma análise sozinho, porque as leis do Velho Testamento eram 5. Tá? Nós tínhamos a lei cerimonial, lei moral, lei civil, lei trabalhista, né? E as leis de saúde. Lei de saúde ou lei de higiene, você escolhe, tá bom? Eu prefiro dizer que era lei de saúde. Então Paulo está dizendo aqui que para Deus me receber como filho, para Deus receber você como filho, como filha, você precisa escolher se dedicar a Deus como um santuário, como morada de Deus, como um templo para a morada de Deus, para Deus andar com você, andar em você e viver com você. Habitar e andar com você. Tá certo? E aí, para ele receber você, você precisa escolher ser um santuário de Deus. Se retirar da idolatria, né? Se retirar dos costumes, dos maus hábitos deste mundo, das filosofias, dos idealismos deste mundo. Você precisa se separar de pessoas que te empurram para baixo, que te levam a pecar. E por último ele diz: você não pode tocar em nada imundo. Por quê? Porque o meu corpo é de Deus. Eu escolhi ser morada de Deus. E eu quero ser recebido por Deus. Eu quero que Deus me receba como pai. Eu quero ser um filho amado de Deus, como Daniel. Eu quero ser um filho amado de Deus, como Davi, homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um filho amado como José. Eu quero ser um filho amado. Eu quero que Deus me receba. E para Deus me receber como filho, como filha, ele diz: você precisa ser santuário de Deus. Verso 16. Nós somos santuários de Deus, porque ele mesmo disse: habitarei no meio de vocês, andarei entre vocês, eu serei o seu Deus. Então, para ele me receber, eu tenho que ser um santuário para ele. Eu tenho que ser uma casa para Deus. Leia comigo João 14, verso 23. Você está achando que eu estou exagerando, né? Mas leia João 14, verso 23, está escrito assim: olha, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele morada. Deus quer receber você, meu irmão. Deus quer receber você, minha irmã. Agora você vai dizer que não precisa cuidar da alimentação, que você pode comer o que quiser,
que basta orar que Deus purifica, isso é mentira. Isso é invenção do Satanás para levar você para longe de Deus, para afastar você de Deus. Porque Deus jamais disse que ele purificou o alimento que ele amaldiçoou. Lá em Gênesis, olha, lá em Gênesis, capítulo 9, Deus disse para Noé, você pode comer de tudo, limpo. Deus separou, no capítulo 7, Deus manda Noé separar animais limpos e animais imundos. Animais limpos, ele levou 7 pares para a arca, ou seja, 14 animais limpos para 2 animais impuros. Por quê? Porque os 14 animais limpos, se ele matasse um para comer, ou 2, sobravam 12 para se multiplicar. Já do animal imundo, se ele matasse um, matasse a fêmea, o macho não se reproduzia. Se matasse o macho, a fêmea não se reproduzia. Então Deus só separou um imundo de cada animal para entrar na arca. Ali Deus já estava fazendo diferença entre animais que poderiam comer e animais que não poderiam comer. Levítico capítulo 11 é muito claro. Então agora eu vou ser muito duro com você, mas eu amo você. E Deus ama muito mais. Muitas vezes Deus não recebe a gente, não aceita a gente e não ouve as nossas orações. Veja que a expressão ouve aqui, ela está entre aspas, tá? Porque Deus ouve todas as orações, ele atende a todas as orações. Mas a palavra ouvir aqui é no sentido de Deus deixar de atender você, Deus deixar de socorrer você, Deus deixar de abençoar você, porque você não está obedecendo a palavra de Deus. Então Paulo diz, não toque em nada imundo, e eu receberei você como pai, e você será para mim um filho, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então muitas vezes nós estamos orando a Deus para curar uma doença da gente, quando Deus sabe que se Ele curar a gente vai blasfemar do nome de Deus e vai continuar transgredindo a sua lei. Leia comigo, Êxodo capítulo... Eu quero concluir com esse texto. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Êxodo 15, verso 26. Leia comigo. Olha o que está escrito. Se você ouvir atento a minha voz, se você ouvir atento a voz do Senhor teu Deus, se você fizer o que é certo diante dos olhos dele, se você der ouvidos aos mandamentos de Deus, se você guardar os estatutos que ele ordena, nenhuma enfermidade colocarei sobre você das que enviei sobre o Egito. Antes de me tornar um adventista do sétimo dia, ou de outra igreja, da outra igreja que eu me converti, eu era um católico fervoroso e praticante. Eu não perdia missa, não perdia novena, não perdia nada da igreja. Bateu o sino, eu estava lá. Mas eu não conhecia a Bíblia. Aliás, eu nem lia a Bíblia. Eu li o catecismo, eu lia as revistas da igreja, mas não lia a Bíblia. E quando eu aceitei o evangelho naquela igreja evangélica, não na adventista, Deus me mostrou o livro de Levítico capítulo 11. Eu tinha 3 doenças. Eu tinha uma alergia terrível, eu tinha um problema no estômago e eu tinha um problema no ouvido. E quando Deus me mostrou a alimentação que eu comia, a bebida que eu bebia, eu era viciado em café, viciado em pimenta, viciado em carne de peixe de couro. Não era muito viciado em carne de porco, mas comia. Então, eu tinha esses problemas de saúde. Sério. Um ouvido que parecia mais um tambor. Eu respirava pelo ouvido. Tinha corrimento no ouvido o tempo todo. Uma coisa tremenda, triste, lamentável. Uma alergia terrível. E quando Deus me mostrou a alimentação que Ele preparou para mim,
e eu decidi dar ouvidos à voz de Deus, eu deixei a bebida, eu deixei a comida e Deus me curou. Agora hoje ficamos nós como cristãos, templo de Deus, santuário de Deus, comendo de tudo, bebendo de tudo, fazendo de tudo e dizendo que somos de Deus. Quer dizer que Deus habita no lixo? Deus habita na imundície? Ele diz, não, retire-se, separe-se e não toque em nada imundo, para que eu receba você como filho, como filha. Você não é convidado por Deus a fazer mudanças radicais. Você é convidado por Deus a obedecer a sua palavra. E quando a gente decide obedecer a palavra de Deus, aí Ele nos recebe. Ele nos aceita, Ele nos abençoa. Por que eu disse na mensagem anterior que muitos relacionamentos não têm a bênção de Deus? Porque a gente não quer dar ouvidos à voz de Deus. A gente não quer obedecer à palavra de Deus. Então, meu amado, minha amada, a palavra não toca em nada imundo aqui do Novo Testamento tem que ver com a lei de saúde. Deus quer que você tenha saúde. 1 João, 3 João, versículo 2 está escrito. 3 João 2 está escrito assim, olha. Amado, eu desejo que você vá bem em todas as coisas, em todas as áreas. Deus deseja que você tenha sucesso em todas as áreas da tua vida. Principalmente, que você tenha saúde. Que a prioridade da sua vida seja você viver uma vida saudável. Você acha que Deus não fica triste quando Ele vê um cristão com uma caixa cheia de remédios? 12, 15, 20 remédios. Quando você não cuida da alimentação, mano. Já dizia Hipócrates, né? O teu alimento seja o teu remédio. O teu remédio seja o teu alimento. Madre Teresa de Calcutá já dizia que 90% da nossa saúde depende do que nós comemos. Mas antes de Madre Teresa, antes de Hipócrates, Deus já disse lá no Velho Testamento, cuide da sua saúde, alimente-se de forma correta, siga a alimentação traçada por Deus e você vai ter saúde. E a medicina hoje já comprova isso, que aqueles que seguem uma alimentação mais natural, evitando o uso de carnes, eles vivem até 10 anos a mais do que a população normal. E se você come carne de vez em quando, se você não faz uso constante da carne, se a carne não é a referência principal do seu prato, você também vive mais. Você também adoece menos. E quando adoece, você cura mais rápido com a própria alimentação. Eu fiquei gripado recentemente, e eu não tomei nenhuma medicação. A minha alimentação foi tudo que eu precisei para melhorar a minha imunidade e expulsar a gripe. Deus quer curar você. Deus quer salvar você. Deus quer libertar você. Você só precisa de uma coisa. É se colocar nas mãos de Deus, como um filho, como uma filha, e deixar Deus receber você. E para Ele receber você, você precisa ser santuário de Deus. Ele precisa ser seu Deus. Você precisa se separar. Você precisa se retirar. E você precisa parar de continuar contaminando o seu corpo com drogas, com bebidas, com comidas que desagradam a Deus e que separa você de Deus, que afasta Deus de você. Tudo que não Paulo diz que tudo que é aquilo que eu como, tudo aquilo que eu faço, que me separa de Deus, é pecado. Então, meu irmão, eu não quero que você viva uma vida de pecado. Eu quero que você viva uma vida de santidade. O texto de Paulo aqui nós podemos resumir nessa palavra. Tudo que Deus quer de mim é que eu seja santo. A palavra santo é separado de tudo aqui deste mundo
que eu viva exclusivamente para a glória e exaltação do nome de Deus. Deus quer ser exaltado na minha vida, em tudo que eu fizer. Seja na comida, seja nos relacionamentos, seja no trabalho, seja em todas as áreas da tua vida. Deus quer ser exaltado e glorificado. Quer você ser um santuário de Deus? Quer você hoje se separar de tudo aquilo que te separa de Deus? Quer você se retirar do meio ou dos meios que contaminam você? Jacó foi convidado a sair de Siquém e subir para Betel. Mas Deus está convidando a mim e você para morar com Ele no reino dos céus. Jesus Cristo disse: eu fui preparar um lugar para você. E quando eu terminar de preparar esse lugar, eu voltarei para receber você para mim mesmo, para que onde eu estiver, você esteja também. Quer você ir morar com Jesus Cristo? Quer você ser morada de Deus? Quer você ser um templo do Espírito Santo? Retire-se, seja santuário, retire-se, separe-se e não toque nada imundo, para que Deus receba você como um filho, como uma filha, e Ele abençoe você em todas as áreas da tua vida. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, eis-nos aqui diante de Ti, e é diante de Ti, meu Deus, que queremos viver para sempre. Aceite a gente. Por favor, receba a gente. E que o Espírito Santo hoje opere em nós o grande milagre de nos tornar santuários de Deus, morada de Deus, para andar contigo, assim como o Senhor deseja andar conosco. Para habitar na gente, assim como nós desejamos habitar com o Senhor. Por favor, meu Deus, cure a gente e liberte a gente de todo o pecado, de toda a idolatria. Guarda-nos do mal. O adoramos agradecido em nome de Jesus Cristo. Amém.